Bom dia, professora. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Então, gente, bom dia de novo. Bom dia para quem chegou agora. A nossa aula hoje, ela é de empreendedorismo. Porém, como eu não vou ter a aula de sexta-feira, que seria de ensino religioso, e eu já coloquei conteúdo, tudo direitinho, eu vou falar um pouco sobre a revisão de ensino religioso e de empreendedorismo também. Vou situar vocês. Apesar que já está na plataforma, todo mundo encontrou na plataforma o local onde eu botei o conteúdo? Sim, não? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu Mais ou tô menos, picotou um pouco. Tá picotando? Tá picotando um pouquinho. Eu coloquei lá tá tudo lá na plataforma, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu hoje queria começar a aula de uma maneira diferente, porque nossa escola é uma escola católica, né? E para quem está chegando esse ano e ainda não teve, né, a oportunidade de perceber as nossas ações, porque se nós estivéssemos presenciais, vocês iam, aqueles que tivessem vontade iriam participar, né? Mas quem não fosse participar diretamente, com certeza iria observar muitas ações que a gente costuma fazer, principalmente nas aulas de ensino religioso, sobre as temáticas que vão acontecendo ao longo do ano, além do conteúdo. Então, no mês de agosto, a gente celebra o mês das vocações. É um mês onde a gente reza, mas também celebra a grande missão que é a vocação sacerdotal, a vocação familiar, a vocação das religiosas, dos catequistas, que são os professores da fé, vamos dizer assim, né? E especialmente no dia 9, esse ano, né? Caiu no dia 9, foi o Dia dos Pais. E aí marcou
no Brasil o início da Semana da Família. Então, durante toda essa semana, de 9 a 15, a igreja, ela, mesmo virtualmente, está fazendo vários encontros onde a gente fala sobre a concepção de família. E, inclusive, as novas concepções de família também. Porque a gente, há muito tempo, já percebeu que família não é aquela união de mãe, pai e filhos. Principalmente no Brasil, as estruturas familiares mudaram bastante. Então, família são todos aqueles que vivem dentro de um mesmo lar. Família são todos aqueles que compartilham ou não laços de sangue, mas tem laços de amor mesmo, de fraternidade envolvidos, né? Eu vou colocar para vocês uma música de um grupo católico chamado Anjos de Resgate. Esse grupo é muito antigo. No início tem uma pequena pregação, tá? A pregação, ela não está desde o início, porque o Dalvin Margallo, que é o fundador do grupo, ele é uma pessoa um tanto radical, tá? Ele tem direito de viver a radicalidade dele, principalmente porque ele tem um testemunho de vida que é muito profundo, tá? Ele, depois, quem quiser, me pede que eu mando no particular esse testemunho de vida do Dalvimar, e ele tem propriedade daquilo que ele está falando, tá? Com relação às drogas, com relação a uma vida desviada, com relação a amizades complicadas. Ele tem muita propriedade do que ele está falando. Então, às vezes, ele se torna uma pessoa muito radical por isso, porque o resgate dele se deu a partir da radicalidade, tá? E o nome do grupo tem a ver com justamente esse processo de resgate, né? Os anjos de resgate. E ele foi resgatado através da música, e a missão dele, do grupo, é resgatar mais jovens. Então, o grupo passou por uma remodelação ao longo desses anos. Pessoas que eram de outros grupos católicos, como Rosa de Saron, como o Cerimônia, foram para o grupo dele e para o Anjo de Resgate, né? Então, é um grupo, continua sendo um grupo de jovens, né? De jovens adultos, e alguns não tão mais jovens assim na idade, mas com um coração muito jovem. Então, queria que vocês se deixassem abertos um pouquinho para ouvir essa mensagem sobre a família que está sendo cantada pelos Anjos de Resgate, tá? Intensa, e nós precisamos, talvez seja tarde. A revolução do amor tem que ser grande e intensa, e nós precisamos confiar que esse amor pode mudar o mundo. Precisamos acreditar que sempre há tempo, e que talvez o tempo de recomeçar seja esse aqui mesmo, seja esse momento. Que Deus nos dê momentos de alegria e reconciliação, porque cada um de nós foi chamado a viver com amor, o amor de família. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. Esse
chegar ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que o desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, Ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, tua família. nossa família. Aí, Olá, tudo bem? Sim, sim, tá me escutando? Gostaram da música? Quem não gostou pode falar. Vocês já são jovens, né? Já passaram aí da adolescência, já estão, né, caminhando na juventude para a fase adulta. E eu sei que falar de família é um tanto muito complicado várias vezes. Não algumas vezes, não. Várias vezes, né? Quem já me conhece há algum tempo sabe que eu tive alguns problemas familiares, já às vezes conto um pouquinho, né, de algumas questões familiares que eu já passei, como um exemplo mesmo. Não um exemplo, né, a dizer assim, porque eu resolvi isso, eu resolvi aquilo, não. Como um exemplo de dizer assim, não deu certo ali, não deu certo aqui, não, né? Para ilustrar para vocês que a convivência familiar é bastante complicada. E o que a gente pode fazer para melhorar esta convivência familiar? Eu comecei falando, né, que nós hoje já temos certeza absoluta que família não se forma só por laços de sangue. Família também se forma por laços de fraternidade, né? Fratello
lá o amor de Deus, que é fraternidade, o amor entre os irmãos. E a gente vai encontrar na nossa vida várias pessoas que serão família para a gente. Opa, explodiu alguma coisa aqui fora. Está tudo bem. Que serão família para a gente para o resto da nossa vida, né? E eu aprendi uma coisa logo no meu primeiro emprego. Eu tinha um gerente que era uma figuraça. Aprendi muito com ele, principalmente em questões comportamentais, porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil. Tô melhor um pouco, mas eu sempre fui uma pessoa com um temperamento muito forte. E uma vez ele falou pra gente que todo mundo que passa pela vida da gente é para ensinar alguma coisa. Mesmo as piores pessoas, nas piores situações, situações que a gente sabe que são erradas, pessoas que a gente sabe que são erradas, pessoas que tratam mal a gente aprende como a gente não quer ser. A gente aprende como a gente não quer agir com os outros. A gente aprende como a gente não quer destratar os outros. Então, que vocês possam refletir, né, nessa Semana da Família que ainda está acontecendo sobre o poder do aprendizado. E vocês um dia formarão a família de vocês. E vocês terão a oportunidade de fazer dar certo aquilo que hoje não dá muito certo. De fazer dar certo aquilo que lá no passado deu errado. Por quê? Porque vocês têm essa capacidade de discernimento. Não falo de julgamento, eu falo discernimento. O que está certo, o que está errado, o que você pode mudar, a tua oportunidade de fazer diferente. Tá? Então, essa é muito além de um sentido religioso, né? Ter fé para aqueles que professam alguma fé, pedir a inspiração divina para aqueles que acreditam nessa conexão com o transcendente, mas saber também que a diferença está dentro de você. Você pode fazer diferença, tanto nessa família que você compõe agora, quanto na família que você vai compor um dia junto com alguém. Ok? Tudo bem? Vocês estão aí? Minha família vai ser composta por mim, 4 gatos, 2 cachorros e, se um homem quiser, né, um marido. Tudo bem. Sem problema nenhum. Essas coisas mudam, tá? Ao longo da vida. Não, sim, eu sei que muda, mas é certo que vai ter 4 gatos e 2 cachorros, isso é certo. Tranquilo. É bom até que você já tenha este projeto de vida. Mas as concepções mudam ao longo dos tempos. Gente, toda hora tá explodindo um negócio aqui, que nervoso. Alguém quer falar? Fiquem à vontade. Vocês estão muito caladinhos. Vamos falar de avaliação, então? Deu gatilho aí, gente? Não, né? Espero que não. Deu tanto gatilho que a Ana Priscila até saiu. Será, gente? Espero que não. Espero que a conexão dela tenha só caído. Vamos lá.
Empreendedorismo, estou falando com vocês sobre habilidades de comunicação. Então, vocês têm na prova de empreendedorismo 5 questões, aonde a gente fala das habilidades de comunicação. Eu coloquei, lembra que eu passei um vídeo sobre o aparelho fonador? Falei um pouco sobre o aparelho fonador, mostrei para vocês a questão da voz, aí a gente chegou a falar alguma coisa sobre pessoas que têm algum problema de fala, algumas pessoas que têm que fazer pequenas cirurgias na boca, às vezes algumas cirurgias ou uma cirurgia de nariz, desvio de septo. A gente falou isso, falamos um pouquinho sobre isso em uma aula, porque algumas vezes a pessoa até tem um bom potencial para se comunicar, mas é travada por algum problema que é físico. E que o fonoaudiólogo, que é o profissional responsável pelo cuidado da voz, do aparelho fonador, trata esses problemas. Falei sobre cantores, né, que cantam errado, no tom errado, e que acabam prejudicando o aparelho fonador, né, porque não conhece o seu verdadeiro tom de voz e força, enfim. Os vídeos também são importantes, tá? Então, todas as aulas de habilidade de comunicação tem o texto, algumas coisas eu tirei do próprio texto, outras dos vídeos de apoio, tá? Então, a prova tá fácil, muito tranquila. Leiam os enunciados só para vocês não se enrolarem, achando que eu falei alguma coisa no enunciado, fiz uma pergunta e você viu uma resposta que parece óbvia, mas presta atenção no enunciado, tá? E em ensino religioso, eu estou falando um pouco sobre a questão do Estado laico, que foi uma coisa que a gente bateu bastante. Eu li um texto com vocês falando sobre a retirada de símbolos religiosos dos espaços públicos. Falamos sobre a questão do Estado laico, sobre a questão do Ana Priscila está voltando. Sobre a questão do sincretismo religioso, a importância... Só um minuto. A importância de trabalhar a questão. Não tem como a gente falar em Estado laico, dizer que você tem liberdade de culto e expressão e você não conhecer a diversidade religiosa e a questão da interreligiosidade, tá? Então, cidadania global também. Fiz algumas perguntas sobre cidadania global. E aí, tudo assim, gente, muito técnico, tá? Porque se nós estivéssemos tendo a oportunidade de trabalhar presencialmente, muito provavelmente eu faria um debate com vocês, faria um trabalho, né? Talvez a gente pudesse ir para o quadro interativo para viajar, né? Dentro, até de repente assistir uma palestra gravada da ONU, da Unesco, quem sabe ter ido visitar a Unesco em abril, mas enfim, né? Não deu, não rolou. Então, nós vamos falar sobre cidadania global, infelizmente, do jeito que dá agora, que é virtualmente, tá? Vocês entraram, alguém entrou no site lá da Unesco, pesquisou mais alguma coisa, falou sobre intercâmbio? Eu ia, mas eu esqueci. Vale a pena dar essa pesquisada. Eu sei que vocês estão em semana de prova, mas até para descansar um pouco a cabeça, né? Fazer aquele momento de relaxamento, dar uma pesquisada em intercâmbio, entrar no site das universidades, listar as universidades. Uma coisa que é interessante, que é assim, quem pensa estudar fora do Brasil, por exemplo, tá? As aulas lá começam na Europa, nos Estados Unidos também, se eu não estiver muito enganado, começam em setembro, porque é o outono deles.
Então, as férias de verão, né, começam julho, agosto, e aí em setembro é que começa o ano letivo. Então, para quem pensa em estudar fora do país, quem pensa em fazer algum curso, algum processo de intercâmbio, tem que virar o clique com relação ao calendário escolar e se organizar, né, para fazer algum curso, mesmo que seja curso online, tá? A partir de setembro. Então, assim, tá no prazo ainda, nós estamos em 12 de agosto, tá no prazo ainda de procurar cursos, né? Acredito que eu tenho uma amiga que mora em Portugal. As aulas presenciais dela já voltaram, mas ela ainda está tendo conteúdo online. Ela estuda na Universidade do Porto. Então, acredito que tenha virtualização de algumas matérias, algum curso de extensão, tá? Vale a pena. Assim, para quem tem essa ideia na cabeça, não perde essa conexão, principalmente quando a gente fala em educar para uma cidadania global, tá? Não percam essa conexão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Eu vou fazer a chamada. Hoje são 12. Ana Priscila está aqui. Caio também. Cauã aqui. Eduardo. Enzo. Gabriel. Mariana. Natan. Rafael. Renan. Vitor. Vitor não está. Júlia. Aqui. Pedro. Pedro também não está. Ok, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no e-mail, tá bom? Mas tenho certeza que vocês vão se sair muito bem na prova. Alguém quer falar alguma coisinha? Não, a prova vai ser tranquila mesmo. Vão mandar bem. Vocês sempre mandam bem, né? Então tá, beijo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Beijinho. Tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau.